O Gorosei Saturni tem a fruta mais bizarra de One Piece e eu vou te explicar tudo sobre ela, tudo que a gente tem informação e tá simplesmente insano. E mais, o Luffy vai ser derrotado pelo Kizaru? Fica aí que até o final do vídeo eu vou te contar sobre isso e eu te garanto, tá simplesmente insano. Opa, eu sou o Yarlo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E que loucura o mangá tá, cara, tenho que dizer. Então, para não perder mais tempo, pega seu café com biscoito e vamos direto entender essa história. Para início de conversa, eu quero falar sobre o mangá, antes dando um destaque para essa capa linda, cheia de referência a vários personagens, o Zoro, a Kuina, tem muita gente. Eu não vou listar todos, né, porque eu quero ir direto pro mangá, que é a parte mais interessante, mas essa capa tá muito linda. Uma coisa que ficou bastante destaque logo no começo foi a Bonnie, porque ela tá usando a Akuma no Mi de um jeito totalmente imprevisível, na verdade bem macabro. Quando, por exemplo, nessa cena aqui, ela lança uma habilidade e ela faz com que um dos marinheiros simplesmente vire um esqueletos, e para piorar, esqueleto calvo. Simplesmente o cúmulo. Enfim, em seguida o marinheiro volta ao normal, mas devido ao choque de quase morte, é impossível levantar depois disso. E é meio bizarro, né? Ela meio que matou o cara e não matou ao mesmo tempo. A Bonnie também acaba sendo salva pelo Sanji ali, quando ela para pra observar um dos pacifistas, e ela acaba lembrando do pai dela, mas eles mal têm tempo pra chorar e eles têm que dar no pé dali que o negócio tá muito insano. Um pouco mais adiante no mangá, a luta volta pro Luffy, que tá bem equilibrada, e isso é perceptível por causa do desgaste dos dois, eles estão realmente bem cansados. Esse AF que indica claramente o cansaço pela parte do chapéu de palha e também do Kizaru, que agora estão bem em pé de igualdade, né? Realmente o Luffy evoluiu muito desde Sabaody, mas logo em seguida as pessoas mais fortes da ilha começam a sentir uma presença tremendamente poderosa, e pelos pontos de interrogação eles nem sabem de quem é essa presença. Até o Jinbei e alguns marinheiros ficam estranhados com essa presença tão poderosa, e literalmente a ilha inteira para só para entender o que tá acontecendo. Então de repente aparece um círculo mágico, como disse um dos marinheiros, e guardem essa palavra, mágico. Um círculo desse aparece no chão, então nos é dito que ninguém abaixo de vice-almirante pode olhar para ele. Então de um círculo do chão com vários 5, claro, representando os 5 Goroseis, desse círculo começa a surgir um dos Goroseis, no caso o Saturne, e ele mal aparece, um dos marinheiros desobedece ao aviso de não olhar diretamente para o Gorosei e ele é simplesmente morto instantaneamente, nem deu tempo, foi muito rápido. E finalmente a gente nos depara com a figura colossal de uma aranha com chifres, que o Gorosei Saturni toma forma, e eu vou falar sobre essa Akuma no Mi dele bem bizarra já, que aliás é inspirada no folclore japonês. O Oda gosta bastante, muita figura que a gente vê, muita transformação é inspirada no folclore japonês, como por exemplo a Yamato no Orochi, que é a fruta do Orochi. Enfim, voltando agora para a luta do Luffy mais uma vez contra o Kizaru, ele gasta suas poucas energias para enfiar um murrão no Kizaru que cai ó bem longe, viu? Mas o Luffy também tá mostrando que ele já tá chegando no limite dele, e aí a gente pode ver que o Kizaru vai para um lado, o Luffy vai pro outro, e o Luffy simplesmente cai. Realmente, apesar do Luffy ter dado o último golpe, ele tá tão cansado quanto o Kizaru. E aí quando o Luffy cai, a gente pode ver o Gorosei Saturni em comparação com os outros personagens da cena, e cara, ele é muito grande. E vamos lá pra fruta dele, a magia e também a força dos Gorosei, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu tenho que mencionar que a Bonnie fez ele sangrar, o que é meio estranho, ao menos isso parece sangue. A questão é se ele sofreu dano, o que é difícil de acreditar por toda a presença que ele deixou na ilha, e a Bonnie simplesmente conseguir ferir ele. Mas ele pode ter simplesmente não levado dano ou ter algum tipo de regeneração, a gente simplesmente ainda não sabe, mas assim, deu pra ver que realmente saiu sangue ali, mas ele provavelmente não deve ter levado dano. A fruta do Saturne, ela é inspirada em uma lenda do folclore japonês chamada Ushione, que é basicamente uma aranha com corpo de boi. E é importante ressaltar que um desses Ushiono, né, porque existem várias versões, uma das versões mais famosas dele, ela é ressaltada como um símbolo de proteção, porém também tem outros Ushiono que na verdade são agressivos. Então tanto o Gorosei pode ser uma figura de proteção quanto de algo maligno, e também ele pode ser os dois, é claro, dependendo de quem vê. O que significa que o Gorosei pode sim ser bom, mas só para algumas pessoas, como por exemplo os Teriumbito, já que ele é a ordem suprema da marinha, já que ele controla tudo e ele mantém os Teriumbito salvos. Mas por exemplo, para os piratas, uma figura maligna. Não tem o tamanho do Gorosei nessa transformação, que claramente é uma zoa, e já eu falo mais sobre isso. Mas pesquisando eu vi que alguns Ushiono têm caudas de até 10 metros, o que significa que no mínimo essa transformação deve ter uns 10 metros. E assim, até agora a gente não viu nenhuma cauda no Gorosei, porém se a gente levar o folclore japonês em consideração, no mínimo 10 metros vai ter. E também se a gente contar que o Kaido tem cauda e era menor que ele, e Yamato também, então sinceramente essa transformação é realmente muito grande. E voltando um pouco à questão das
Zoan, como eu tinha citado anteriormente, a gente viu que tem umas nuvens no braço do Gorosei, o que pode ser um indicativo de um possível despertar da fruta dele. E como a gente ainda tem pouca informação sobre as habilidades dele, inclusive aquele círculo mágico esquisito, que se ele já tiver o despertar vai ser algo possivelmente totalmente novo no One Piece, algo totalmente inédito que ninguém nunca viu. Então assim, é uma Zoan, a gente vê ali as características de uma aranha, um boi, mas a questão é que se tiver despertada realmente vai dar um trabalho muito grande, porque Zoan despertada é um negócio que a gente já viu que dá trabalho. Agora sobre a questão do círculo mágico, que aquele marinheiro falou ser um círculo mágico entre aspas, né? No mangá não é mostrado que foi o próprio Gorosei que invocou o círculo mágico. Certamente isso é o mais provável, mas se a gente não seguir direto por essa linha, a gente pode considerar que a habilidade pode ser de outra pessoa, até porque na maioria do folclore japonês, o Shino não tem habilidades sobrenaturais. Mas calma lá que eu falei na maioria das versões, existem sim versões que ele tem essas habilidades, o que pode ser um indicativo de que o próprio Gorosei pode ter essa habilidade de meio que se invocar no local ou até um teleporte, a gente ainda não sabe. O que não seria necessariamente magia, mas sim a habilidade de uma Akuma no Mi, mas ainda assim não deixa de ser estranho o termo magia usado pelo marinheiro, que eu ainda especulo que vai ser bem importante no futuro. Vocês sabem como que o Oda é, né? Ele coloca uma coisa lá no capítulo 1 e ela faz sentido lá no capítulo 1000, então a gente não pode duvidar de absolutamente nada. E eu tenho que dizer, viu, essa transformação tá simplesmente incrível, cara, eu realmente tô achando muito foda. O Oda traz muita coisa estranha, só que essa aqui tá um estranho legal, porque tem uns estranhos que eu não acho muito bom, não vou mentir. Tipo aquela transformação do elefante da prisão, ela é meio esquisita e eu realmente não gosto, mas essa aqui realmente ficou foda. Até me lembrou aquela estética da Black Maria, que tem uma aranha na parte de baixo. Enfim, gente, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, a gente tá quase 1000 inscritos, não sai ainda, calma lá. A gente também tá com quase 4000 horas, bem pertinho da monetização. Eu quero chegar até o final do ano, né, eu quero começar a monetizar, ganhar uma grana com o que eu faço. Me ajude nessa meta que eu vou ficar bem feliz. E claro, como eu sempre falo, muito obrigado por assistir até aqui, deixa sugestão de conteúdo que você quiser que eu fale sobre qualquer anime. Mangá também pode, independente do que seja, só comenta, traz tal mangá, traz tal anime, enfim, você realmente pode escolher e talvez eu acabe trazendo aí se for interessante. Também não vai me recomendar a Turma da Mônica que eu não vou trazer. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, como eu já agradeci, né? Eu sou Yarlo, fiquem bem e até a próxima.